Vejamos, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse acordado hoje de manhã e você tivesse, ao abrir os seus olhos, você tivesse visto o Senhor Jesus sentado no pé da sua cama, eu te pergunto, isso mudaria o seu dia? Ou se, além de ter visto Jesus sentado no pé da cama, você ouvisse dele, ele dizendo para você que, além de vê-lo, ele também o acompanharia durante o dia inteiro. Será que esse dia seria diferente, com Jesus em pessoa andando do seu lado o dia inteiro? Algumas pessoas vão dizer que isso faria uma diferença tremenda em suas vidas. Seria o dia mais feliz de suas vidas. Algumas pessoas vão dizer que isso seria um sonho incrível. Se respondermos, querido, que isso faria uma grande diferença para nós, então ainda não estamos andando na verdade da plena comunhão com Cristo em nós. Não devia fazer a menor diferença. Deveria ser simplesmente um detalhe a mais. Uma visualização física. Mas se você está andando em contínua união com Cristo, não faz diferença. Porque se vemos a realidade espiritual, que Cristo não está apenas conosco, mas em nós, teremos comunhão com Ele todos os dias, o dia inteiro. E a nossa tarefa não é só saber quem nós somos em Cristo, mas é saber quem Ele é em nós, habitando em nós. Andar nessa realidade, querido, é o verdadeiro significado de andar na verdade. Mas e os descendentes de Caim? Como fica essa outra linhagem? Os descendentes de Caim, na visão restrita deles, se tornaram adoradores da criatura. Se tornaram adoradores da criação, ao invés de adorarem o Criador. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 25, ele declara: honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Veja, queridos, lembra comigo, Caim é um lavrador da terra. Caim trabalha olhando para baixo, com as coisas da terra, o que nos lembra da mente terrena, porque isso é tudo que ele vê, é tudo que ele consegue perceber. Nós só podemos adorar aquilo que conhecemos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses: eu quero conhecer Jesus, é isso que eu quero conhecer. Mas Caim não, ele começa a adorar a si mesmo, a criação, a criatura. Isso traz à tona o materialismo e todos os dogmas humanísticos que colocam o homem no centro da história. Um homem religioso, por exemplo, que a devoção dele é para a igreja, ou a devoção dele é para as organizações religiosas, ou para as denominações, ao invés de ter a sua devoção para Jesus, ele é um adorador da criatura, ele é um adorador da criação. Esse homem, ele desviou o centro da adoração dele, mesmo frequentando a igreja todos os domingos. Ele perdeu o foco da sua adoração. Os olhos fitos em Cristo é aquilo que você não pode perder. Essa atitude é encontrada também naqueles que buscam melhorar, entrar em harmonia, aqueles que buscam se encher, procurando unidade com o quê? Com a natureza, com o universo, com o cosmo, tenta se alinhar com os planetas, com os astros. Que é isso? Adorando a criação, ao invés de buscar unidade, enchimento e harmonia com o Criador, com Deus. Eu te pergunto então, qual é o fruto maduro das sementes? Qual é o fruto maduro das sementes? Para saber qual é o fruto maduro das duas sementes, a semente de Caim e a semente dos que são descendentes de Jesus Cristo, nós temos que olhar para o fim da história. Lá no livro do Apocalipse, quando olhamos para o livro do Apocalipse, nós vemos a conclusão da palavra de Deus escrita, e ali a consumação dessas duas sementes que foram semeadas no homem. Essas duas sementes são a besta e o Cristo. Ali nós vemos o Cristo glorificado, o fruto maduro da árvore da vida, e a besta que sobe da terra, o fruto maduro da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apesar de podermos testemunhar o desenvolvimento dessas duas sementes na Bíblia toda, nas Escrituras Sagradas, no Apocalipse, nós temos um relance
do seu estado último no fim dos tempos. E é muito importante que entendamos essa revelação final das duas sementes. É muito importante que entendamos o que essas duas sementes têm a ver com a nossa vida. O Apocalipse não foi dado por João apenas para revelar o futuro. O Apocalipse não foi dado por João apenas para revelar as coisas que iriam acontecer. O objetivo primário da visão que João recebeu foi revelar a Jesus Cristo. Que as coisas fossem todas convergidas em Cristo, como diz Efésios 1:9. E o último propósito de Deus é que Jesus Cristo seja revelado. E ali então entendemos tudo que Deus fez na terra, tudo que está fazendo em nossas vidas individualmente, entendemos que tudo é o propósito de revelar o seu Filho. E à medida que o Espírito abre os nossos olhos, nós vemos Jesus e seus propósitos, mesmo quando parece que está tudo uma confusão tremenda. Então nós olhamos para o livro do Apocalipse, para o último livro da Bíblia, e vemos essas duas sementes representadas aqui na história de Gênesis 4, chegar ao seu fruto maduro. E na visão de João nós vemos que muito tempo é dedicado a descrever o anticristo, aquilo que é oposto a Cristo, o homem do pecado. Esse homem do pecado é a personificação do pecado do homem. Ele é a manifestação da nossa natureza mais básica, até que somos mudados em Cristo. Ele é o fruto maduro da árvore do conhecimento. A raiz e o poder do homem do pecado é a serpente. E a besta tinha que ser completamente revelada em forma humana, porque tudo que é semeado também tem que ser ceifado. Nessa besta nós vemos a nós mesmos sem Cristo. É uma visão horrível. É para você ver quão horrível é estar sem Cristo. Essa revelação da nossa natureza caída. Começamos a perceber então a graça e a misericórdia insondável de Deus. E a nossa profunda necessidade de ser urgentemente renascido em Cristo. Apocalipse 13, verso 16, ensina que a besta tem uma marca que ela quer colocar em nós. Diz o texto que ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receber certa marca na mão direita ou na testa. Em Apocalipse 14, no verso seguinte, vemos que todos aqueles que recebem a marca na mão direita ou na testa, sobre eles vem grande ira. Diz o texto de Apocalipse 14, 9, um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, beberá do vinho do furor de Deus. Então as pessoas ficam se esforçando para entender que marca seria essa. Como é que é isso? Como é que eu interpreto? Como é que eu tenho que me resguardar? Eu tenho que fazer alguma coisa para que quando isso acontecer, eu não receber essa marca e eu não ter a ira de Deus sobre mim. Bom, mas nós vamos ser livres da maldição de uma marca se nos recusarmos a receber uma marca física? Ou se nós nos recusarmos a ser da linhagem errada? Será que o selo, que é essa marca, é uma marca visível? Repara, o selo daqueles que têm a Jesus Cristo é um selo invisível. A Bíblia diz que o selo do Espírito Santo está sobre nós. É interessante porque independente da forma que essa marca virá, e eu não vou falar disso aqui, aqueles que partilham do espírito desse mundo não vão ser capazes de resisti-la. Porque a única forma de resistir à marca da besta é ter a marca de Cristo, que é o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. O pecado não é a marca é o resultado de todo aquele que adora a besta. E ele vai dizer, aqui está a sabedoria, Apocalipse 3,18. Aquele que entende, calcule o número da besta. E o número é 666. E esse número não é arbitrário. O homem foi criado no 6º dia. O número 6 das Escrituras sempre fez referência a esse homem. Esse número é a identificação do espírito da besta, do homem caído. No verso 11, nós vamos ver que essa besta vem saindo da terra. Ela vem brotando da terra. Ela é desta terra. Ela é a culminação da semente de Caim. Ela é o fruto maduro do que foi semeado no homem pecador. Aquele que trabalha a terra, aquele que tem mente terrena.
A besta é o fruto maduro da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele vem saindo da terra, em contraste com o Cristo que desce do céu, trazido pelo Espírito Santo. São duas sementes antagônicas. Se a besta sobe da terra, Jesus desceu do céu, porque ela é da terra e Jesus é do céu. Não podem conviver, são antagônicas. Assim como a Nova Jerusalém que desceu do céu, comprovando a sua origem celestial. Se confiarmos em nosso conhecimento, queridos, do bem e do mal, para discernir a besta, seremos facilmente enganados. Não somos nós que discernimos, é pelo Espírito que essas coisas são discernidas. A natureza da besta é enraizada tanto no que é bem, quanto no que é no mal. E ela te engana mais com o que é bem. A palavra de Deus diz que Satanás veio como anjo de luz, o mensageiro da verdade. Não foi a natureza maligna do fruto que enganou Eva. Foi a natureza do lado que era bom. O bom da árvore do conhecimento, da árvore do conhecimento, ele mata tanto quanto o mal. Da mesma forma, veja, querido, como seria a popularidade de um homem hoje, que ele prometesse ruas seguras, uma economia saudável, o fim do consumo de drogas, da pornografia, a restauração da dignidade nacional, o poderio militar, e no final não só prometesse, mas ele cumprisse todas essas promessas. Ele seria alguém muito querido, porque cumpriu tudo o que prometeu. Pois bem, Adolf Hitler prometeu e cumpriu todas essas promessas. Ele fez uma revolução tão grande na Alemanha, ele revolucionou tanto aquele país, ele fez tantas coisas boas naquele país, que chegou ao ponto de Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, dizer que se Adolf Hitler tivesse morrido em 1939, antes da Segunda Guerra começar, nós estaríamos hoje considerando ele como um dos maiores líderes mundiais. Mas nós sabemos o que aquele bem nos levou. A pior guerra que a humanidade já viu. O nosso bem não serve para nada. A nossa justiça é como trapo de imundícia para o Senhor. Nós devemos buscar não o nosso julgamento, não o que é bem e mal por nós, mas o Espírito de Deus, o selo de Deus. Veja, queridos, o Senhor Jesus disse, Ele alertou, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Por que enganarão a muitos? É muito fácil dizer, é lógico que esse cara não é o Cristo. Difícil é quando o cara chega dizendo que Jesus é o Cristo e começa a enganar. Uma das maiores atrocidades que nós vemos na história da humanidade foi na Idade Média. Na Idade Média, aqueles homens diziam que Jesus era o Cristo. E matavam, jogavam na fogueira, queimavam as pessoas. Atrocidades terríveis. Não podemos nos deixar enganar. Não podemos entrar por essa. O Salmo 14:3 diz, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Até o próprio Jesus disse para aquele jovem rico, por que me chamas bom? Só existe um bom, que é Deus. Ele sim é bom. Sabe, querido, muitas boas causas são exaltadas na igreja. Muitas coisas que são, no final das contas, até corretas. Mas sabe o que acontece? Elas lidam só com os sintomas. Elas lidam só com os efeitos colaterais de um veneno muito mais profundo. Veja, por exemplo, o aborto é um dos horrores do nosso tempo, mas é também é um sintoma apenas. Por quê? Ele é um sintoma. O comunismo, o fascismo levado ao extremo, ele é uma coisa horrorosa, mas ele é só um sintoma. É o sintoma de uma doença que aflige a alma da humanidade. E por séculos a igreja tem oferecido band-aids para uma ferida profunda e mortal. O que o homem precisa é muito mais sério do que mudanças comportamentais. Nós não temos que sacudir os galhos da árvore do conhecimento, mas o machado está posto à raiz da árvore, como disse João Batista. Jesus é o fruto maduro da árvore da vida, a própria vida, o próprio caminho. Por isso ele é o nosso alvo. Por isso eu quero ser como Cristo, eu quero conhecer a Cristo, eu quero viver o seu reino. Queridos, nós precisamos nascer de novo. Não se deixe enganar. A sua natureza fundamental tem que mudar. Tem que mudar. Por essa razão a mensagem de arrependimento tem sido pregada. E ainda hoje somente o arrependimento pode preparar o caminho para Jesus. Se arrepender significa se afastar do pecado, deixar a velha natureza para trás,
Pecado não são algumas coisas erradas que fizemos. Pecado é a natureza do que somos sem Jesus. Pecado é a sua velha natureza, independentemente se o disfarce é o bem ou o mal. Isso é pecado. Em Cristo se arrepender significa renunciar a tudo que somos, não apenas as suas transgressões, mas também aquilo que você considera justiça. Eu quero concluir com essa articulação perfeita do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Ele vai dizer assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A justiça antiga de Paulo levou ele a um conflito contra a verdade. Ele perseguia os verdadeiros adoradores. Ele não podia tolerar, ele era da lei, como tolerar os verdadeiros adoradores. Assim como Caim não podia tolerar Abel, assim como aqueles que são dessa terra não conseguem tolerar aqueles que são do céu, que são do Espírito Santo. Paulo testifica aos Filipenses que para conhecer a Cristo, ele teve que abrir mão, não de tudo que ele fazia, ele teve que abrir mão de tudo que ele era. O meu chamado nessa manhã para você é de um arrependimento profundo. E eu não estou te chamando a mudar os seus costumes, as suas práticas. Eu estou te chamando a abandonar a velha semente e a comer do fruto da árvore da vida, que é Jesus Cristo. Eu estou te chamando a um arrependimento profundo. Eu não estou te chamando para justiça própria, nem para legalismo. Eu não estou te chamando para religiosidade, para o orgulho e para a soberba das lideranças religiosas, que dizem saber o que é certo e o que é errado, ao invés de anunciar Cristo e Cristo crucificado. Como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 6,14, jamais irei me gloriar em mais nada, a não ser na cruz de Cristo.